A matéria em vídeo da 22ª edição da Perspectiva ESAI traz dicas de como fazer uma apresentação com qualidade. O professor de coaching Sócrates Vituri aborda que o ambiente, a postura e o material de apoio interferem na qualidade da apresentação. Quando nós falamos em postura, nós falamos num conjunto completo do ser humano. Então nós estamos falando em um processo de linguagem, nós estamos falando em uma postura corporal que está incluída dentro do processo de linguagem e nós estamos falando também de toda uma ambientação que existe dentro de um processo de apresentação. Quando nós falamos em linguagem, o ideal é a adaptabilidade dessa linguagem ao seu público-alvo. Então, por exemplo, se você vai fazer uma apresentação para um público de executivos, você vai se adaptar tanto à sua vestimenta quanto ao seu processo de linguagem a esse público. De repente, você é convidado para fazer uma apresentação ou uma explanação a pessoas que trabalham no chão de fábrica. Você também vai ter esse cuidado de adaptar a sua imagem, a sua vestimenta e também a sua linguagem para que você possa ter mais eficiência dentro dessa sua apresentação. O segundo aspecto que é extremamente importante é a linguagem corporal. Quando você vai se apresentar, é importante que você comunique corporalmente que você está de acordo com aquele seu conteúdo. Então, você entrar para uma apresentação com uma postura ereta, sabendo e dominando o assunto que você vai apresentar, isso transmite ao seu público um processo de segurança e naturalmente estabelece um processo de confiança de imediato juntamente com esse público. O terceiro aspecto que é importante considerar em uma apresentação e que está envolvido dentro do processo da postura é a ambientação de todo o processo da sua apresentação. Olhar esse ambiente, tomar cuidado com algumas situações que podem captar a atenção das pessoas e cuidar disso, tudo isso está envolvido, está englobado dentro do processo de postura em uma apresentação. A seleção do conteúdo ela está diretamente ligada ao público de enfoque. Então, naturalmente, se você tem um público ao qual você vai transmitir uma informação, você vai buscar, dentro dos seus objetivos que você tem de comunicação junto com esse público, quais são as melhores estratégias, qual é o melhor conteúdo, vai colocar esse conteúdo de forma didática para que fique mais fácil a compreensão desse público e vai selecionar esse conteúdo. Quanto mais simples o conteúdo, mais eficiente será a forma de apresentação e mais eficiente será o resultado, desde que esse conteúdo seja direcionado com o objetivo da apresentação. Os slides se tornam atraentes aos espectadores quando eles são preparados de forma simples. É muito comum nós encontrarmos em algumas apresentações alguns slides que eles vêm complexos, eles vêm cheio de conteúdo. Naturalmente, quando você está fazendo uma apresentação, você aciona um slide que ele tem um bloco de conteúdo extenso, o seu público começa naturalmente a ler os slides juntamente com você. Enquanto ele faz isso, ele tira a atenção da sua fala e passa a ler o seu slide. A eficiência de um slide com bastante conteúdo é extremamente baixa. Qual então a forma correta de tornar um slide atraente? Utilizar apenas palavras de referências, frases de referências e imagens, de forma que você use o slide apenas como referencial. É correto ele utilizar um papel quando ele dá utilidade para esse papel durante a apresentação. Por exemplo, ele está fazendo uma apresentação e ele tem anotado nesse papel alguns tópicos que ele vai lembrar, ele tem alguns dados que são importantes, então ele pode efetivamente utilizar esse papel. Já se torna incorreto caso ele apenas mantenha o papel na mão e não referencie ou busque uma informação durante a sua apresentação neste papel. Ele gera uma expectativa na plateia, a qual não será correspondida durante a sua apresentação. É importante testar todos os equipamentos antes. Sugere-se que a pessoa, quando vai fazer uma apresentação, que ela chegue de 5 a 10 minutos antes e verifique os equipamentos, quais são os recursos que ela tem à disposição, como ela vai utilizar esses recursos e, principalmente, qual é a compatibilidade que esses recursos têm
com o material que ela está trazendo. Isso é essencial para que durante a sua apresentação ela se sinta segura de que todo o mecanismo de equipamento que ela está utilizando está a favor da sua apresentação. Isso vai reduzir o processo de nervosismo durante uma apresentação. Sócrates mostra as principais dicas para a sua apresentação. Quando falamos em postura, é exatamente o processo de você se colocar no local da sua apresentação, manter uma postura ereta e se direcionar ao público ao qual você está conversando. São estruturas que você pode utilizar cuidando da sua apresentação pessoal e cuidando do seu processo de postura. Conforme nós falamos anteriormente, você vai cuidar de todo o aspecto da ambientação onde você está presente, você vai cuidar da linguagem a qual você está direcionando as pessoas que estão ouvindo você e você vai também cuidar da sua postura corporal, a sua forma de se movimentar de um lado para o outro, os seus gestos que você vai utilizar durante a sua apresentação, que podem e vão influenciar durante o seu processo de apresentação. Quando nós falamos em apresentação no que se refere à elaboração de slides, nós temos o que nós consideramos adequados e temos o que nós consideramos inadequados. Por exemplo, eu tenho aqui um slide que nós consideramos completamente inadequado. Ele possui grande quantidade de texto e o que vai acontecer é, quando você efetivar uma apresentação, as pessoas vão começar a ler esse slide, de forma a tirar a atenção daquilo que você está falando e competir a sua voz com a atenção da leitura. E temos também agora um exemplo do que é um slide adequado para o mesmo conteúdo, aonde você vai utilizar o slide apenas como referência, buscando informações as quais você necessita para efetivar a sua apresentação, mantendo a atenção naquilo que você está falando, na sua postura e também na sua pessoa. Falamos da importância de verificar os equipamentos. Então, quando você chega para efetivar uma apresentação, para fazer uma apresentação, é importante que você verifique todo o composto de equipamentos que você vai utilizar. É importante que você faça a adequação e a instalação adequada desses equipamentos, faça o teste desses equipamentos antes de começar a sua apresentação. Isso vai ajudá-lo a reduzir o seu nervosismo durante a sua apresentação. Você sabe que o equipamento está funcionando, que o equipamento está ok e que é simplesmente um processo de você comandar o equipamento e efetivar a sua apresentação.